Bom dia. Seguinte, vamos hoje aqui falar olha a cara do Bolsonaro, uma matéria do Bolsonaro, uma entrevista do Bolsonaro no New York Times. Aliás, o New York Times, que era considerado, né, o jornal padrão do mundo, o jornal do mundo. Tem até um filme brasileiro do Enfio que é Deu no New York Times, né, que as pessoas, se não deu no New York Times, não aconteceu. Assim como o Ricardo Teixeira, que o Azenha conhece muito bem, ex-presidente da CBF, disse: se não deu no Jornal Nacional, ele não se preocupava, né? Então vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 17 de janeiro de 2025. Vamos falar do ex-jornal padrão do mundo, New York Times, e uma matéria com o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. O repórter que fez a matéria, ele já, segundo escrito lá na matéria, já acompanha o Bolsonaro desde 2021. E a gente vê que acompanha e parece que estabelecer uma relação de amizade, porque ele é bem simpático ao Bolsonaro, vamos dizer assim. Como o Bolsonaro pode evitar a prisão? Segundo ele, com Trump, Musk e Zuckerberg. Aquilo que nós temos falado aqui, né, Ivan? Desde essa nova configuração mundial a partir da segunda-feira, quando o Trump assumir a presidência, em que os oligarcas das redes sociais, junto com o Trump, tentando fazer uma nova ordem mundial aí. Mas antes da gente entrar na matéria do Bolsonaro em si, vamos mostrar que o New York Times está caindo para a direita também. Além de várias matérias onde eles estão acusando o México de estar produzindo fentanil já na fronteira com o México, em fábricas improvisadas lá, já várias matérias sobre isso, querendo botar nas costas do México a grave crise de fentanil que está matando milhares de pessoas anualmente nos Estados Unidos, quer botar, como tentaram botar a culpa dos drogados dos Estados Unidos, dos drogaditos de lá, na Colômbia, na Bolívia. A mesma coisa agora, as pessoas se viciam em fentanil e a culpa é do México. Não é? E estão inventando. Aqui, eles abriram a página no dia 15 para a opinião do Bret Stephens. Ai que sacar a Maduro do poder. O cara está falando que tem que tirar o Maduro do poder. Um artigo de opinião no New York Times. Aqui ele diz: a única coisa que desalojará Maduro e os seus comparsas é a combinação de um incentivo poderoso e uma ameaça credível. O incentivo é uma oferta para ele e seus capangas irem para o exílio permanente, provavelmente para Cuba ou para a Rússia, juntamente com uma garantia de anistia para todos os militares e oficiais de inteligência venezuelanos que permanecerem e jurarem lealdade a um governo liderado pelo presidente legítimo, que é o González, segundo eles. A ameaça é uma intervenção militar dos Estados Unidos, como a que rapidamente pôs fim ao regime de Manuel Noriega, o homem forte panameio, em 1990. O cara está pregando uma invasão militar dos Estados Unidos à Venezuela dentro das páginas do New York Times. A isto poderia seguir-se a extradição e a acusação nos tribunais dos Estados Unidos. Ou seja, Maduro, o presidente da Venezuela, seria julgado lá nos Estados Unidos. Os soldados americanos depois sairiam rapidamente e, como aconteceu no Panamá, tornou-se uma democracia. Então, é uma proposição de, além de já está em 25 milhões de dólares a recompensa pela captura do Maduro. Isso de um governo de um país sobre o governo do outro.
Mas voltando aqui à matéria do Bolsonaro, agora que a gente já introduziu como anda o New York Times, né? Aí vamos ver como é que ele trata o Bolsonaro aqui na matéria. E a gente vai ver também uma coisa, como é que uma pessoa... Quer dizer, nós todos sabemos disso, né? Mas como é que pode uma pessoa que foi presidente do Brasil descer tanto, ser tão bajulatória em relação ao Trump? É uma coisa, é uma vergonha alheia. É impressionante, vocês vão ver. Aqui há trechos da matéria. Jair Bolsonaro teve alguns anos difíceis. Olha só, derrotas eleitorais, processos criminais, pernoites suspeitos em embaixadas. Então, quando ele finalmente recebeu a boa notícia na semana passada, um convite para a posse do presidente Donald Trump, seu ânimo melhorou. Olha o que disse o Bolsonaro a ele. Sinto-me como uma criança novamente com o convite de Trump. Estou entusiasmado. Eu nem tomo mais Viagra, disse o ex-presidente brasileiro em entrevista. Não era ele o imbrochável, Melo? Pois. Não era ele? O imbrochável estava confessando que toma Viagra. O gesto... E assim, é uma fixação, né, por esse tema, né, Melo? Essa coisa de potência sexual, de Viagra, o exército que o diga, né? Sobre Viagra. É demais. O gesto de Trump é um motivo de orgulho, certo? Quem é o Trump? O cara mais importante do mundo. Mas a realidade consegue arruinar seus planos. O Supremo Tribunal Federal confiscou o passaporte de Bolsonaro como parte de uma investigação sobre se ele tentou um golpe de Estado. Bolsonaro teve que solicitar, olha só isso, Bolsonaro teve que solicitar permissão de um juiz do Supremo Tribunal, que é também seu inimigo político. Olha só, já estão classificando o Alexandre de Moraes como inimigo político. Isso nós também temos denunciado aqui, né, Ivan, que é uma narrativa de que o Bolsonaro vem sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Aqui dentro a Folha, o Estadão, dizem que ele é um ditador, e lá fora a mesma coisa. Eles estão querendo jogar o Brasil no mesmo... Por isso eu botei no início o negócio do Maduro. Eles querem igualar Brasil e Venezuela. Nós temos aqui teríamos aqui no Brasil um Supremo subserviente ao Lula. É isso que eles estão querendo causar. Desde quando o Alexandre de Moraes é inimigo político do Bolsonaro? Ele é apenas um juiz. Ele é apenas um juiz. Se o Bolsonaro não cometesse crimes, não chegava lá em cima. Exato. Olha a gravidade da coisa, Melo, porque o jornal New York Times ele está basicamente comprando a versão da extrema-direita e também do Elon Musk, que fará parte do governo Trump, né? O Elon Musk, ele já foi à sua rede X Twitter falar que o Alexandre de Moraes é um algoz que interferiu nas eleições, ditador, e acusar o Moraes de interferir nas eleições de 2022, né? Falando que o Moraes que colocou o Lula na presidência, porque, na verdade, o vitorioso foi Bolsonaro. Que é o discurso do Bolsonaro. É o discurso do Bolsonaro. Agora a coisa toma um patamar, porque o Trump toma posse na segunda-feira, né, carregando este pensamento, essa interpretação sobre o que acontece no Brasil, com o dono de uma plataforma digital, de uma Big Tech, fazendo parte do seu governo, que acusa o ministro Alexandre de Moraes de ser um ditador e de ser um adversário político do Bolsonaro, e como se não bastasse, o maior jornal dos Estados Unidos e um dos maiores jornais do mundo agora compra essa narrativa. Então, assim, é um nível preocupante. Além do Zuckerberg, que já disse que há ditadura no Supremo em países da América Latina. Tribunais secretos, né? Exatamente. Aí aqui, ó, a matéria, seguindo aqui a matéria do coisa, em 2025, Trump irá para a Casa Branca e Bolsonaro poderá ir para a cadeia. Isso aí é fato, né?
Aí Bolsonaro diz aqui, eles me observam o tempo todo. Não são eles só, não é o Supremo, não. É a Polícia Federal que está observando e investigando. Disse Bolsonaro na animada entrevista de 90 minutos, na qual expôs queixas, repetiu teorias e confessou sua ansiedade em relação ao futuro. Acho que o sistema não me quer preso, ele quer que eu seja eliminado. Errado. Quem quis eliminar alguém foi a trama golpista. A trama golpista que queria assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Eles é que queriam eliminar. Mas os acontecimentos nos Estados Unidos deram uma nova esperança a Bolsonaro. Trump, Elon Musk e Mark Zuckerberg, aquilo que nós temos comentado aqui sempre, estão liderando um esforço global pela liberdade de expressão, disse ele. Espera que isso possa, de alguma forma, transformar o cenário político no Brasil. As redes sociais decidem as eleições, ele disse. Veja bem, é ele que está dizendo, e ele sabe que em 2018 foram as redes sociais, os milhões, centenas de milhões de disparos de fake news, de mamadeira de piroca, de kit gay, pelo WhatsApp, que fizeram a vitória dele sobre o Haddad. Durante anos, Bolsonaro acusou um juiz do Supremo Tribunal Brasileiro, Alexandre de Moraes, de censurar vozes conservadoras e persegui-lo. Na verdade, o juiz Moraes tornou-se um dos polícias da internet mais agressivos numa democracia. Olha só o que o New York Times está falando. Ordenando que as redes sociais bloqueiem pelo menos 340 contas no Brasil desde 2020 e muitas vezes mantendo os seus motivos confidenciais. Isso já gerou um conflito com Musk no passado, aquilo que a gente sabe. Aí aqui, ó, as pesquisas mostram que Bolsonaro continua sendo, de longe, o candidato conservador mais popular do Brasil. Mas muitos na direita estão procurando outros candidatos. Alguns especularam sobre seus filhos. Bom, mas Bolsonaro diz que não está pronto para entregar as chaves e que ele, para ser presidente aqui e fazer a coisa certa, é preciso ter alguma experiência. Bom, mas o que eu quero destacar é o que está aqui no final, olha só o que o Bolsonaro diz. Mas, primeiro, ele só quer ir ao Washington nesse final de semana. Tudo que ele quer na vida. Tudo que é. Peço a Deus a oportunidade de apertar sua mão. A sua é a mão do Donald Trump. Peço a Deus a oportunidade de apertar sua mão, disse Bolsonaro, referindo-se a Trump. Não preciso nem de foto, só para apertar a mão dele. Olha o grau de viralatismo. Eu queria ir aos Estados Unidos só para poder apertar a mão do Donald Trump. Você já imaginou esse camarada de novo presidente do Brasil negociando com o Donald Trump? Hein? O Trump falando com ele falando, mas que coisa impressionante, não é? Aceita o que for, né, Mello? Oi. Se o Bolsonaro se elege novamente presidente do Brasil, negociando com o Trump, como você disse, né? Aceita qualquer coisa. Pede o que você quiser. Eu só quero apertar suas mãos. Eu só de estar aqui na sua frente, eu já sou um homem realizado. Peça o que quiser. Nessa entrevista, ele só não repetiu o Trump I love you, porque o Trump não estava na frente dele. Não estava na frente dele. Agora, eu não vou nem ficar falando do Bolsonaro, eu vou botar aqui um vídeo de uma pessoa que conhece o Bolsonaro de perto, né? Que é essa daqui. Tem um vídeo aqui, ó. Vou subir aqui. As coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Isso é muito bom. Deus escolheu as coisas desprezíveis, as coisas vis, e aponta para o Bolsonaro.
E ele ali ouvindo tudo aquilo, as coisas virgens, por isso Deus escolheu você. Ora, vejam só, né? Aí, voltando ao assunto, como o Bolsonaro pode evitar a prisão? Segundo ele, tem essa expectativa aqui, né? E aqui nós vamos aqui ao último, que é em novembro, quando a Janja, quando estava aquela discussão que acabou gerando a suspensão o banimento do Twitter aqui no Brasil um tempo, ela mandou aquele famoso "fuck you, Elon Musk", e lá na mesma rede X, o Elon Musk respondeu embaixo, né? Eles vão perder a próxima eleição. Então, é isso que está em jogo para os próximos tempos e que nós temos anunciado aqui. A guerra contra o presidente Lula vai ser cada dia pior e nós temos que nos preparar para isso. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Pois é, o próximo período não será nada fácil para o Brasil, não só para o Brasil, mas para todos os países, de alguma forma, que têm tentado se colocar contra esse regime anti-Estado, né, Mello? Esse capitalismo das plataformas, esse capitalismo aliado ao governo dos Estados Unidos, aí, que subverte qualquer tipo de soberania de ordem nacional, né? Tempos difíceis pela frente. E a Zenha já está de volta aqui conosco para a gente chamar o Julinho, né, Zenha? Bom, pessoal, até a semana que vem. Até a semana que vem. Bom final de semana para todos. E vou aqui para os bastidores para ouvir o Julinho, como sempre, aquela maravilha. Um abraço em todos. Um abração, Belo. Bom fim de semana.